Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a continuação das nossas atividades aí. Hoje o estudo vai da página 11 até a página 20. Lembrando que nós começamos com a ideia de potenciação e hoje nós vamos ver a ideia da radiciação, tudo bem? Vamos lá. Para calcular o comprimento total de uma corda, em que envolve um ringue de boxe de tamanho máximo, observe a visão aérea desse ringue na imagem ao lado. Olha a visão do ringue, gente. E eu não quero calcular o comprimento, que vai a corda. O ringue é tudo isso daqui, ó, e a corda vai em tudo isso daqui. Só que ele me dá a medida da corda de dois lados. Se um lado mede 7 e o outro lado mede 7, então ele é um quadrado perfeito. Então, todos os lados dele mede 7, correto? O comprimento da corda corresponde ao perímetro desse quadrado e também pode ser calculado por meio de uma multiplicação de dois fatores. O perímetro nós sabemos que é o quê? A soma de todos os lados de uma figura. Só que ao invés de eu ficar somando, eu posso multiplicar. Isso daí vocês já sabem, né? Coisa simples, facilitar a vida de vocês. Se eu tenho 4 lados, 4 vezes 7, que vai dar igual a 28 metros, correto? Para verificarmos se a multiplicação foi efetuada corretamente, podemos efetuar uma divisão. Se 4 vezes 7 é igual a 28 e o contrário da multiplicação é a divisão, eu posso dividir o meu quociente pelo meu multiplicador. Quem é o meu produto? Meu produto é 28. Quem é meu multiplicador? É o 4. Então, o meu quociente tem que dar um número que foi multiplicado no início. 28 dividido para 4, 7. Ah, então bateu as medidas. Então, aí sua unidade de medida foi correta, o seu cálculo, beleza? Dividindo o resultado da multiplicação por um dos fatores, devemos obter o outro fator. Isso comprova que a multiplicação foi feita corretamente. Então, quando vocês estão dividindo o resultado dessa multiplicação por um desses fatores, a gente deve obter o outro fator, tudo bem? Estou dividindo aqui, ó, o meu resultado, que é 28, por um desses fatores da multiplicação, que é o 4. E eu tenho que obter o outro fator que sobrou, que era o 7, corretamente. Beleza. De modo geral, quando se efetua uma operação matemática, é possível verificar se ela está correta utilizando a operação inversa da primeira. Vamos lá, algumas operações inversas. A operação da soma. O inverso da soma é a subtração. O inverso da multiplicação é a divisão. E vice-versa entre elas. Tudo bem até aí? Primeira parte aí tá fácil. Relações entre potenciação e radiciação. Relações entre potenciação e radiciação. Considere agora um tatame maior que tem 225 metros quadrados de área. Olha a área dele aqui, ó. Essa área dele aqui tem 225 metros quadrados. Qual é a medida do seu lado? Eu quero saber qual é a medida do lado desse tatame aqui, ó. Beleza? É a operação inversa da potenciação, a radiciação, que nos permite calcular a medida do lado do tatame. Nesse exemplo, a medida do lado do tatame, cuja área tem 225 metros quadrados, é um número natural, que elevado ao quadrado resulta em 225. Ela é representada da seguinte forma. O contrário da potenciação é radiciação, correto? Então, nós descobrimos mais uma operação aí. Desde a aula de ontem, nós já descobrimos mais uma operação. Que era o quê? Nós já temos a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. E agora entra junto a potenciação e radiciação. Só que sempre quando eu quero saber o contrário da potenciação, eu vou trabalhar com a radiciação e vice-versa. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Se eu tenho 225, o que é radiciação? É uma raiz quadrada. Raiz quadrada é dada pela casa que se forma um número dentro dela, que seria o meu 225, beleza? Só que esse 225, eu vou chamá-lo de radicando. Então, aqui eu chamo de radicando.
E por que é uma raiz quadrada? Porque ela sempre será elevada a 2. Professor, e se for elevada a 3? Ela será uma raiz cúbica. E a quarta? Continua sendo quadrado, porque é o dobro do 2. Correto? Mas quando é elevado a 2, eu chamo de quadrado. E ele se chama índice, dentro da fração, que são as características. E o resultado dessa fração, ela vai se chamar raiz quadrada. Beleza? Que número que eu tenho que elevado ao quadrado vai dar 225? Que número vezes ele mesmo, elevado ao quadrado, vai dar 225? Se eu pensar assim, ó, 10 vezes 10. 10 vezes 10, eu posso colocar 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10 igual a 100. Então, não é o 10. Se eu colocasse, vamos pular para 5, o 15. 15 elevado ao quadrado é o quê? 15 vezes 15, que é igual a 225. Ah, professor, então aqui o meu resultado vai ser 15 metros quadrados. Correto? Por que disso, gente? Porque o número 15 elevado ao quadrado vai dar 225. Então, qual que é a medida do lado desse quadrado aqui, ó? Todo esse quadrado aqui, os lados dele mede 15, porque é um quadrado perfeito. Correto até aí? Temos dúvida? Difícil? Todo mundo aí acompanhando o livro. Nós estamos na página 13. Vamos pro próximo. Vamos ver alguns exemplos aí do que ele diz pra gente sobre a ideia das raízes, tá bom? Para indicar uma raiz, utiliza-se o símbolo. Eu chamo de casinha aí pra vocês, tá bom? Vocês montam uma casinha aqui, ó, bonitinha. Eu sempre monto ela assim, ó, deixo ela meio abertinha e um traço. Denominado como um radical, tudo bem? Vai ser sempre o radical. Por isso que aqui dentro o valor que nós temos se chama radicando, tá? E o resultado se chama raiz quadrada. O índice mostra quantas vezes queremos que o número seja multiplicado por ele mesmo. O índice, lembra? O índice é o que fica aqui, ó. Ele pode ser o 2, ele pode ser o 3, tá bom? É quantas vezes eu quero que aquele número seja multiplicado para dar o meu radicando. Quando o índice é 2, como no exemplo, dizemos que estamos calculando a raiz quadrada. Ah, então aqui indica o nome dela. Raiz quadrada, e se fosse o 3, raiz cúbica. Já falei isso aí. Dizemos que estamos calculando uma raiz quadrada. Usualmente, indica-se raiz quadrada de um número sem escrever o índice no radical. Por exemplo, olha aqui, ó. Ele colocou raiz quadrada de 9. Professor, mas como é que eu sei que é uma raiz quadrada? Não tem o índice aqui. Eu não preciso colocar raiz quadrada com o 2 sempre aqui. Se tiver sem nada, eu sei que vai ser o 2, porque não pode ser 1. Tudo bem? Não existe raiz de 1. Existe raiz de 2, raiz de 3. Só que sempre quando for raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2. Professor, e se for cúbica? Quando for cúbica, eu tenho que ter o número 3 indicando o número cúbico ali. Beleza? Então, raiz quadrada de 9. Que número vezes ele mesmo que vai dar 9? 3 vezes 3, 9. Então, qual vai ser minha raiz quadrada de 9? 3. Beleza? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Se a raiz tiver índice diferente de 2, será necessário indicá-lo. Olha lá o que eu acabei de falar para vocês. Quando o índice é diferente de 2, o que pode ser diferente de 2? O 3. Como é que eu vou chamar isso daqui? Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por que igual a 2, professor? Porque o índice fala que o meu resultado ele tem que ser elevado a 3, que seria isso daqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? Tudo isso se inicia como, ó, 2 elevado ao cubo. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Que é a raiz cúbica, que é igual a 2. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Tudo bem? Ó, que ele me diz aqui. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por 2 elevado ao cubo, a cúbica é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Pronto. Tudo bem? A palavra, ó, que a professora fala aqui, ó. A palavra raiz vem do latim radix, radicis, tá? Daí o nome radical. Difícil?
tá simples. Isso, tabuada de cabeça. Agora a tabuada vai pegar no pé de vocês aí, não sou mais eu, tá bom? Vai ser a matéria que vai pegar no pé de vocês. Números quadrados perfeitos. O que é um número de quadrado perfeito? Vamos começar aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um quadrado onde eu tenho 2 de um lado, 2 do outro. Beleza? Se eu multiplicar esse lado vezes esse outro lado, vai dar 4. Ele é um quadrado perfeito? Sim. Porque um número multiplicado por ele mesmo vai dar 4. E sempre quando os lados forem iguais, é um quadrado perfeito. Porque todos os lados medem 2. Professor, existe um quadrado perfeito de 4? Vamos lá? Olha lá, se todos os lados fossem 4, eu não preciso multiplicar todos os lados, somente 2 lados dele. 4 vezes 4, 16. E 16 entra na nossa lista de números de quadrados perfeitos? Entra. Porque todos os lados desse quadrado medem 4. Então, todos os lados são iguais. Entenderam como funciona? Eu vou dar um exemplo errado agora aqui para vocês verem o que não é um quadrado perfeito. Se aqui eu tivesse 3 e aqui eu tivesse 2, primeiro que essa figura já não demonstra um quadrado. Ela me demonstra um retângulo. Então, daqui eu já poderia eliminar, falar, não é um quadrado perfeito. Só que se eu fizer a conta de 2 vezes 3, vai dar 6. E 6 é um quadrado perfeito? Não. Porque não existe um número vezes ele mesmo para dar 6. Professor, e 3 mais 3? Eu estou falando da soma. No caso, a gente não trabalha com soma. Quando a gente trabalha com quadrado perfeito, a gente só trabalha com a multiplicação, que é um número vezes ele mesmo para dar o quadrado perfeito. Tudo bem? No caso, 3 vezes 3 vai dar 9, não vai dar 6. Então, 6 não é um quadrado perfeito. Vocês têm duas maneiras de observar aí. Ou vocês observam direto pela figura e os números do lado, ou vocês efetuam a conta mesmo da multiplicação. Tudo bem? Então, já resumi, mas vamos lá, vamos ler. Números quadrados perfeitos. Nem todo número natural é quadrado de outro. O número 11, por exemplo, não é um quadrado de nenhum outro número natural. Pois não existe um número natural que, multiplicado por si mesmo, resulte em 11. Não existe. Os números naturais quadrados de outros são chamados de números de quadrados perfeitos. Estes são alguns números de quadrados perfeitos. Nós temos o 1, o 4, o 6, o 11, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Se eu pensar bem na tabuada, a tabuada ela vai me explicar isso rapidinho. Professor, por que 1 é quadrado perfeito? Porque se eu tiver um quadrado com todos os lados medindo 1 e eu pegar 2 desses lados e multiplicar, vai dar 1. Então, ele é um quadrado perfeito. Só que se eu pensar assim, ó, todos os números que são iguais se multiplicam entre si, é um quadrado perfeito? Na tabuada do 1, 1 vezes 1, 1. Na do 2, 2 vezes 2, 4. Na do 3, 3 vezes 3, 9. Na do 4, 4 vezes 4, 16. Na do 5, 5 vezes 5, 25. Na do 6, 6 vezes 6, 36. Na do 7, 7 vezes 7, 49. Na do 8, 8 vezes 8, 64. Na do 9, 9 vezes 9, 81. E na do 10, 10 vezes 10, 100. Ah, então estes são os quadrados perfeitos. Por que você nunca pode esquecer os quadrados perfeitos? Porque ele está dentro da tabuada. São os números que multiplicados por ele mesmo resultam em um quadrado perfeito. Tudo bem? Fácil. Essa daí é a mais fácil de todas. Vamos lá. Eu vou fazer o exercício de número 1, que é completando a tabela com vocês, tá? Entre potências e raízes. E depois eu vou fazer a número 2, que é calculando e justificando o resultado. Como que a gente calcula e justifica um resultado aí? Tudo bem? Então, vamos lá. Com a raiz quadrada de 49, se eu tenho a raiz quadrada de 49, nós vamos ter o quê? O que é o radicando? É o número que está dentro da minha raiz. E o que é a raiz quadrada? É o meu resultado. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Mas, professor, por que deu 7? Porque se eu não tenho o índice aqui, é o 2. E qual que é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 49? É o 7.
Então, 7 vezes 7, 49. Bateu. 225, nós já vimos lá no exemplo. O meu radicando é sempre o que está dentro da raiz, do radical. Então, 225 e raiz quadrada nada mais é do que o resultado dela. Beleza? Olha isso daqui sobre potenciação. Base, expoente e potência. Nós sabemos que base é o número que fica abaixo, que é a quantidade que vai repetir lá para se multiplicar. O expoente é o número que vai em cima, que é o que manda na base. E a potência nada mais é do que o resultado. Tudo bem? Então, 7 elevado a 2. A base é 7, expoente 2. E 7 vezes 7 é igual a 49. 15 elevado a 2. 15 a base, 2 expoente. E 15 elevado a 2, 225. Tudo bem? Fácil, hein, turma? Calcule e justifique o resultado. Letra A raiz quadrada de 16. Que número vezes ele mesmo que dá 16? É o 4. Pois 4 vezes 4 é igual a 16. Se justifica com o resultado é assim. Calcule e justifique o resultado. É desse modo. Raiz quadrada de 169. Que número que vezes ele mesmo que dá 169? 13. Pois 13 vezes 13, 169. 64 na raiz, que número é esse? 8. Pois 8 vezes 8, 64. 256 na raiz é igual a 16. Por quê? 16 vezes 16, 256. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10, 100. 400 na raiz é 20. Pois 20 vezes 20 é igual a 400. Raiz quadrada de 196 é 14. Por quê? 14 vezes 14, 196. Agora as próximas aí é com vocês. Beleza? Bom, além da ideia da radiciação, nós vamos entrar na ideia das expressões numéricas. Isso vocês já conhecem, nós até começamos a trabalhar dentro de sala de aula com as expressões numéricas e as regrinhas das expressões. Lembram disso? Se não lembra, pega o caderninho, volta lá no caderninho e vamos estudar. Expressões numéricas, gente. Júlia comprou 3 calças a R$80 cada uma, né? E 2 pares de tênis de R$100 cada um. Deu de entrada R$50 e vai pagar o restante em 2 parcelas iguais. Observe a expressão que Júlia resolveu para determinar o valor a pagar em cada parcela. Primeiro, ela comprou quantas calças? 3 calças de 80. Depois ela comprou 2 tênis de 100. Então, essa é a dívida dela. Por isso que ela está somando aqui no final, ó, no meio. Beleza? Aí, ela colocou isso daqui entre parênteses, correto? E ela vai tirar R$50. Por que ela vai tirar R$50? Que foi o valor que ela tá dando de entrada, ó. Ela deu de entrada R$50 nessas roupas. Só que ela ainda vai dividir o restante. Então, eu vou abrir aqui, ó, um colchete. Aqui o colchete, ó. E ela vai dividir por 2 toda essa compra. Qual é o primeiro passo da expressão numérica? Quem lembra? O primeiro passo é sempre resolver os parênteses. Mas o que vem primeiro? Soma ou multiplicação? Multiplicação. Primeiro se multiplica, 3 vezes 80, 240, 2 vezes 100, 200. E agora eu vou somar. Só o que eu faço com o restante? Copio. Eu nunca posso deixar de copiar. Vou copiar menos 50, abro o colchete dividido por 2, igual. Por que eu sempre tenho que colocar o igual? Porque o igual, gente, ele indica que ainda a minha conta não chegou ao fim. Ela tem uma continuação, ó. Eu só deixo de colocar o igual no meu resultado. Então, vamos lá. Agora eu vou somar. 240 mais 200. 440. Eliminei os parênteses, que eu não preciso mais dele, mas continuo nos colchetes ainda, ó. E eu vou efetuar a subtração. Só que antes disso, tenho que copiar o restante. Dividido por 2, igual. Aqui, ó. Subtraído, 440 menos 50, 390. Dividido por 2 é igual a 195. Agora eu não preciso colocar mais o sinal da igualdade. Pronto. Fácil.
Primeira coisa que vocês têm que saber é, para resolver as operações indicadas nas expressões numéricas, também existe uma ordem. Qual é a primeira ordem que se deve seguir nas operações? Operações de potenciação e radiciação. Tudo bem? Sempre que houver uma potenciação aqui, se tivesse algum número elevado a outro número ou uma raiz quadrada aqui dentro, primeiro nós iríamos resolver elas. Tudo bem? Logo depois de resolver a potenciação e a radiciação, nós temos que resolver a multiplicação e a divisão, na ordem que aparecem, da esquerda para a direita. Professor, se eu tivesse aqui primeiro uma divisão para depois multiplicar, o que eu resolveria primeiro? Da esquerda para a direita. Divide-se e depois multiplica. Tudo bem? E por último, quando não houver nem potenciação, nem radiciação, nem a multiplicação e nem a divisão, aí eu vou somar e subtrair, na ordem que aparecem, do mesmo jeito, da esquerda para a direita. Tudo bem? A seguir, observe um exemplo da resolução da expressão numérica. Adicione 7 elevado à terceira potência ao dobro de 20. Eu vou adicionar o 7. Adicionar é o quê? É uma soma, tá bom? Eu vou adicionar ao 7, elevar a terceira potência, que é a cúbica, somado com a terceira potência ao dobro de 20. O que é o dobro de 20? É 2 vezes o 20, correto? Só que aqui eu vou colocar entre parênteses. Posso resolver desse jeito? Pode. Mas o primeiro passo é o quê? Se eu tenho uma potenciação, primeiro resolve-se a potenciação. Olha o que ele fala aqui, ó. Escreve-se a expressão em linguagem matemática. A expressão tá aqui, ó. A linguagem matemática dela todinha tá aqui, ó. O que ele acabou de falar aqui, ó, ela está escrita aqui. Beleza? Segundo passo, é resolvida a operação da potenciação. Primeiro resolve-se a potência, 7 elevado ao cubo, que seria o quê? 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 343. Tá aqui, ó. Tudo bem? Depois, o que eu faço? Copio o restante. Não posso esquecer de copiar. Mais, abro parênteses, 2 vezes 20. Fecho parênteses, coloco sinal de igual. Se eu errar um número ou sinal, eu vou errar minha conta toda. Então, aí tem que prestar atenção. Tá bom? Terceiro passo. Resolve-se a operação que está entre parênteses. O que está entre parênteses? 2 vezes 20. Então, 2 vezes 20, 40. Copio lá, 343 para minha próxima operação e não posso esquecer da igualdade. Beleza? O quarto passo e último é resolvida a operação da adição. Agora eu vou somar o que sobrou aqui, ó, que vai dar 383. Tudo isso, como é que ele tá sabendo fazer isso? Ele tá sabendo fazer isso a partir daqui, ó. Seguindo a regrinha. Isso é uma regra que deve ser seguida. Se ela é uma regra, ela já tem que estar grifada aí, correto? Acho que muitos já grifaram. Quem não grifou, já grifa. Ele deu o exemplo e agora nós vamos fazer mais um exemplo aí. Observe os exemplos a seguir que envolvem radiciação. Eu tenho 5 elevado ao quadrado dividido para 5, mais 2 elevado ao quadrado dividido pela raiz de 144 e coloco a igualdade. Primeiro passo que eu vou falar para vocês é o quê? Sempre ler a expressão. Leia, para você saber o que você vai ter que fazer ali. Se eu tô vendo aqui que eu tenho 2 potências e uma radiciação, vamos voltar na regra. O que ele fala primeiro? Potenciação e radiciação. Primeira coisa a se resolver. Então, vou resolver. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, aqui, ó, 25. 2 elevado ao quadrado, 144. E a raiz de 144 é igual a 12. Copiando o 5 aqui, que eu não posso esquecer do sinal dividido por 5, mais, correto? E depois a divisão e o sinal da igualdade. Não pode esquecer nunca de copiar esses passos aí. Aí, o que ele me fala depois, no segundo passo? Operação de multiplicação e divisão. Se nós olharmos aqui, ó, o que me sobra aqui, ó? Eu tenho uma divisão aqui e uma divisão aqui. O que eu faço? Copio o sinal da igualdade, da soma, quer dizer, e divido o restante. 25 dividido para 5
é igual a 5. 144 dividido para 12 é igual a 12. Coloco o sinal da igualdade, não podemos esquecer, porque ainda não chegamos no resultado. E agora, o que eu tenho que fazer? Voltando lá na regra, terceiro passo é adicionar e subtrair. No caso, eu não tenho para subtrair, só tenho para somar. 5 mais 12, 17. Fácil, né, turma? Tá difícil esse daí, não. Letra B já envolve potência, radiciação, divisão e parênteses, tá? Então, ela tem que ter muito mais atenção. Primeiro passo é o quê? Ler, sempre. Letra B, 1 mais, abro parênteses, 3 elevado ao quadrado, menos a raiz quadrada de 25, fecho parênteses, divido por 2, mais, abro parênteses, raiz quadrada de 69, menos 4 elevado a 1, fecho parênteses, mais 2 elevado a 4. Coloco o sinal da igualdade. Primeiro passo é resolver as potências e raízes. Como elas estão dentro dos parênteses, então já resolvo também. Primeiro passo, os parênteses. E o que está lá dentro dos parênteses são o quê? Raiz e potência. Primeiro, 3 elevado a 2 vai dar 9. Raiz quadrada de 25 é 5. Não esquecendo de copiar o sinal do menos. E como ainda não terminei de resolver o parênteses, mantenho os parênteses. Copio o restante, tá? E vamos lá. Nós temos aí, abro parênteses de novo aqui, copio o dividido, coloco o 2 e o mais aqui, não posso esquecer desse passo, e vou resolver o que está dentro do parênteses. Raiz quadrada de 169 é 13, menos 4 elevado a 1, um número elevado a 1 é só ele, então é 4, correto? Mais, e outra potenciação aqui, ó, de 2 elevado a quarta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Tudo bem até aí? Então, deu certo. Copiei, ó, tudo. Não posso esquecer de nenhum passo para não errar. Logo depois eu tenho que fazer o quê? Os parênteses. Posso resolver os parênteses e a divisão? Posso. 9 menos 5, 4. Já posso dividir direto? Posso. Que vai dar o quê? Vai dar 2. E 13, que está entre parênteses, 13 menos 4, vai dar 9. Somo com o meu 16 ali. Beleza. O último passo é o quê? Só tenho adição. Então, agora o último passo é só adicionar. 1 mais 2, 3. Com mais 9, 12. Com mais 16, 28. Tudo bem? Expressão numérica, gente. Tem que ter calma, tá? Tem que estar prestando atenção no que tá fazendo. E mais, tabuada aí, agora é para sempre, de cabeça, as contas também vai entrar, vai pegar muito no pé de vocês. Então, quem não sabe tabuada, já vou falando logo. Vai estudar, porque vai pegar no pé de vocês agora. E expressão numérica é pro resto da vida. Tá bom, turminha? Tchau, até a próxima aula.